sobre regras de convivência. Estão preparados? Então, vamos lá! Você já imaginou se em uma sala de aula cada aluno se comportasse da maneira que desejasse, sem regras? Vocês viram que bagunça? Não é isso que vocês querem, né? Então, para termos uma sala de aula organizada e com muitos amigos, precisamos nos atentar para algumas regras de convivência. E a primeira regra é: respeite os seus professores. Lembre-se de que na ausência dos seus responsáveis, são eles quem cuidam de você com todo amor e carinho e não merecem ser desrespeitados. Outra regra: não risque, não quebre e não jogue lixo no chão. Olhe ao seu redor e tente manter a sala do jeitinho que ela está. Riscar as carteiras e as paredes não vai deixar a sala mais bonita. Quebrar algum objeto da escola ou jogar o lixo no chão vai deixar o ambiente feio e desorganizado. E eu sei que não é isso que você gostaria que acontecesse. Se precisar falar ou perguntar alguma coisa, não interrompa o professor. Levante a mão e aguarde ser chamado. Caso contrário, ninguém será entendido, nem o professor e nem você, se os dois falarem ao mesmo tempo. Não fique debochando, colocando apelidos ou maltratando algum colega de turma. Isso não fará bem nem a ele e nem a você. Afinal, ninguém pode se sentir feliz com a tristeza do outro. Cuide bem dos seus materiais e não pegue materiais dos colegas sem autorização. Respeite as diferenças. Todos somos seres humanos, porém cada um tem suas particularidades. Capriche nas atividades, seja responsável e não as entregue com atraso. Quando saírem da sala, não corram, vocês podem se machucar. E quando voltarem, não briguem pelo espaço da frente da fila, como se a sala de aula fosse um trem em movimento. A sala de aula está parada no lugar e todos conseguirão entrar, tanto quem está no início da fila como quem está no final. E agora, a regra mais importante de todas: tenha empatia. Você sabe o que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Por exemplo, se você fosse o professor, como gostaria que os alunos se comportassem nas suas aulas? Se você fosse seu colega de classe, gostaria que lhe colocassem apelidos maldosos ou que o excluísse das brincadeiras e trabalhos em grupos? E se você trabalhasse na limpeza e na organização do colégio, gostaria de limpar uma sala onde os alunos sujam e quebram tudo de propósito? Então, sempre antes de tomar qualquer atitude, faça a seguinte pergunta: se eu estivesse no lugar dessa pessoa, gostaria que fizessem isso comigo? Fazendo essa pergunta, tenho certeza que você será um ótimo amigo, filho e aluno. O mundo precisa de pessoas que saibam viver em sociedade, que não pense só em si mesmo e, como falei, que saiba se colocar no lugar do outro antes de tomar qualquer atitude ruim. Aprenda isso desde pequeno e não terá grandes problemas de convivência quando for adulto. Agora que você já aprendeu sobre as regras de convivência na escola, vamos colocá-las em prática? Então, está combinado! Espero que tenham aprendido e até a próxima!
E depois dessa longa jornada, vamos ficar mais um pouquinho com um vídeo de um professor. Ele vai falar sobre a sua experiência como um professor e o que ele pode fazer para moldar a sociedade. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente da hora que estão a ver este vídeo. Sou Álvaro Correia, tenho 33 anos de idade, sou professor de língua portuguesa no Complexo Educativo Eduardo Gomes Miranda, localizado em Santa Catarina, Ilha do Fogo. Para começar, queria dizer que ser professor é muito mais do que ter uma profissão. É assumir uma missão de transformação social e humana. E enquanto que outras carreiras lidam com produtos, dados ou máquinas, o professor trabalha com algo muito mais sensível e poderoso, que é vidas em formação. E ser professor é dedicar-se à construção de um futuro melhor, mesmo que os resultados desse esforço muitas vezes não sejam imediatos ou visíveis. É acreditar no potencial de cada aluno, mesmo quando ele ainda não acredita em si. Também é estar presente nas dúvidas, nas descobertas, nas dificuldades e nas vitórias. O professor não apenas transmite conhecimento, mas também ele forma caráter, estimula sonhos e desperta vocações e constrói cidadãos. Então, um conselho: continuem a estudar para serem profissionais da área. Um professor deve ser muito mais do que um simples transmissor de conhecimento. Por quê? Porque ele precisa ser um guia, alguém que inspira, motiva e contribui para a formação humana e intelectual dos seus alunos. Deve ser um exemplo para eles. E é fundamental que tenha domínio do conteúdo que ensina, estando sempre atualizado e preparado para relacionar a teoria com situações práticas do dia a dia. E é essencial também que tenha boa didática, sabendo explicar os conteúdos da maneira clara, objetiva e simples e adaptada às necessidades dos seus alunos, utilizando também recursos variados para tornar a aprendizagem mais eficaz e interessante. Como sabem, hoje em dia, com as novas tecnologias, podemos trabalhar de forma mais prática e mais divertida na sala de aula, com jogos online, para que os nossos alunos não ficam sempre a ler livros e também não ficam só com as matérias que os professores levam para a aula. Como deve ser a comunicação de um professor? É uma habilidade essencial. Deve saber escutar e deve ser muito respeitoso, incentivando a participação dos seus alunos e criando um ambiente de diálogo paciente e empático. Ao mesmo tempo, o professor precisa manter a autoridade em sala de aula. Hoje em dia, encontramos diversos tipos de alunos com características diferentes, o que muitas vezes incomoda ou perturba o professor durante a sua aula. Ou seja, o professor deve e precisa estabelecer regras claras e manter o respeito mútuo e conduzir as aulas com firmeza. Para continuar com o meu vídeo, agora vou falar um pouco de como um professor muda a sociedade. Para começar, o professor deve ter um papel fundamental na transformação da sociedade, pois ele atua diretamente na formação de indivíduos
claro, na escola, conscientes e preparados para conviver. Devem trabalhar e transformar um mundo ao seu redor. E, em primeiro lugar, o professor muda a sociedade formando cidadãos. Ele não ensina apenas conteúdos acadêmicos, mas também valores como respeito, solidariedade, ética e responsabilidade. Ao promover um diálogo, a empatia e o pensamento crítico, ele contribui para a construção de uma sociedade mais justa, democrata e inclusiva. Além disso, o professor contribui também para a redução das desigualdades sociais. Ou seja, a educação é uma das ferramentas mais poderosas para romper ciclos de pobreza e exclusão. Quando o professor oferece uma educação de qualidade, ela dá aos alunos a chance de construir um futuro melhor para si mesmo e suas famílias, impactando diretamente o desenvolvimento social e econômico da comunidade. Muito obrigado e votos de muitos sucessos na vossa carreira. Cheguei ao fim do meu trabalho, eu queria apresentar esse vídeo desse professor, porque ele fez a mesma formação acadêmica que a nossa e ele mostrou que não é difícil ser um professor, mas que muitas vezes temos de ser um amigo dentro da sala de aula, porque com a nova tecnologia isso talvez prejudica muitos professores, porque não é reconhecido a capacidade que um professor tem de transmitir os seus conhecimentos. Que escola, na sua opinião, o Brasil precisa? De uma escola séria, de uma escola rigorosa, mas ao ser rigorosa e séria, uma escola que criasse e sugerisse aos alunos a felicidade, a alegria, quer dizer, uma escola alegre, saltitante. Mas como é que a gente pode ter escolas alegres com professoras tristes? Eu acho que é preciso reorientar a política de gastos públicos nesse país. Não é possível que uma professora ganhe ainda o que ganha, enquanto outros profissionais dentro da estrutura burocrática do Estado ganham 10 vezes mais. Quer dizer, essas distâncias salariais me chocam tremendamente no país. Isso vem de anos e anos. Mas isso vem desde que inventaram o Brasil.